O que aconteceria se vocês sofressem um acidente e por conta desse acidente você esquecesse tudo que você viveu toda vez que você dormisse? Então a gente vai acompanhar essa indagação que eu fiz para vocês no início, aqui nesse livro, Antes de Dormir, da autora C.J. Watson. Bom, aqui nesse livro a gente vamos ser apresentados a protagonista, né, que é a Christine. E a Christine, ela sofreu um acidente no passado, e esse acidente fez com que ela perdesse a memória. Ou seja, ela ficasse com amnésia, não diria Alzheimer, ela ficasse com amnésia. Essa amnésia faz com que ela esquecesse tudo que aconteceu no dia antes de dormir. Ou seja, se ela conversou comigo hoje, ao acordar no dia seguinte, ela não vai se lembrar de ter conversado comigo. Então a gente vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Pensando se realmente foi um acidente. E essa resposta vai ser nos dada à medida que a gente vai fazendo a leitura. Bom, eu separei aqui alguns pontos acerca da história que eu não acho que seria bem spoiler. Eu ia fazer essa resenha com spoiler, mas eu vou preferir não dar spoiler já, justamente para não estragar a leitura de vocês. Mas o que é que acontece? Foi algumas anotações que eu fiz acerca da história à medida que eu lia. E bom, à medida que a gente vai lendo, a gente descobre que o Ben, ele nunca deixou que os médicos tratassem da Christine. Vários médicos que são especialistas em cérebro, por exemplo, em cuidar da área da cabeça, eles sempre ligavam pro Ben para poder, né, tentar. No caso, Ben é o marido dela aqui na história, que eu não sei se eu falei para vocês no início, enfim. E eles sempre ligavam para poder tentar tratar da Christine, mas só que eles sempre negavam. O Ben sempre negava, né, com a desculpa de que os médicos falaram que o caso da Christine não tem cura, né? É uma coisa que ele tem sempre tá lembrando, né? Ficasse nessa rotina, né? Sempre, toda vez que acordar, sempre falar pra Christine, tudo do zero. Então, foi um ponto que já me deixou encucado, porque qual é o marido que não quer ver a esposa boa? Então, já fiquei com o pé atrás por conta disso. Outro ponto foi que aqui, na história, a Christine, ela vai estar se encontrando com o médico, mas não é um encontro amoroso, é um encontro no qual tem o intuito de, né, dele tentar curá-la. Então, para poder ajudar, ele sugeriu que ela escrevesse em um diário tudo que acontecesse no dia. Ou seja, o que foi que ela passou no dia de hoje, antes de dormir, ela vai escrever. E depois que ela escrever, ela vai guardar no local combinado com o médico. E no dia seguinte, após o Ben sair para trabalhar, o Dr. Nash, que é o médico, né, que eu não mencionei o nome dele no início, ele vai ligar para a Christine, vai explicar para ela a situação, tal, que eles dois já conversaram, e pede para que ela olhe o diário, leia, e ela vai tirar suas conclusões a partir daí. Então, né, esses são dois pontos que eu queria comentar com vocês. Eu queria até comentar mais, mas eu vou tentar me segurar e não dar spoiler. Vou deixar vocês curiosos, vou deixar que vocês façam a leitura desse livro e tirem as conclusões. Bom, alguns pontos acerca dessa história. No início, vocês vão achar que esse livro ele vai ser um pouco enfadonho, porque vai estar meio que repetitivo. A questão dela acordar, de o Ben sempre falar pra ela o que eles são, o que aconteceu e tal. De uma certa forma, eu fiquei com receio de começar a história e eu temi não gostar por conta disso, né? De ficar sempre nessa coisa rotineira, de estar sempre lembrando a ela. Porém, é uma coisa que acontece, mas só que não é da mesma forma que acontece na primeira página. Tipo, ela acontece, mas só que é contada de outra forma. Tipo, a cada página ou a cada capítulo que passa, é passado uma forma diferente de como ele vai falar para Christine sobre o casamento dele, sobre a sua formação na faculdade, sobre seu acidente. Gente, vim do futuro falar um pouco a respeito desse livro que está me deixando encucado e com raiva. Porque o que é que acontece? Vocês já sabem um pouco da resenha que eu falei pra vocês, mas eu vim do passado pra poder, né, depositar minha raiva aqui. Porque o que é que acontece, né? Esse livro, no início eu queria largar por conta da ansiedade de ter outros livros novos na estante, que tem um box aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porém, o que tá me deixando encucado é que, assim, a Christine, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai se aprofundando, né, já chegando na página 200, ela começa a ter uns flashes de memória em que, digamos que pode estar ligado a esse acidente, entre aspas, que ela sofreu.
que deixou ela com esse esquecimento, com esse Alzheimer, eu diria. Então, quando ela tem esse flash, que ela começa a se perguntar, né, a pensar ali com suas anteninhas, que isso brevemente pode estar ligado com o seu esquecimento, ela vai perguntar ao seu marido, que é o Ben, como eu já falei pra vocês, né, vai falar com ele acerca do que aconteceu com ela de verdade, né, ela quer saber o que foi que aconteceu para ter ficado com esse esquecimento. Então, quando ele conta sobre esse acidente de carro de novo, coisa que ela já sabe porque ela leu o diário, ela fala, mas eu acho que não é isso, eu tive um flash de memória. E ela, tipo, mas só que ela não fala, né, o que teve nesse flash de memória. Ela só fala que teve esse flash, mas que pode ter sido uma coisa ruim. Mas só que ele, em tom de raiva, pergunta o que, mas só que ela prefere, né, deixar pra lá. Assim, o livro, no início, ele tava bom. Depois eu comecei a desconfiar do marido. Aí depois eu comecei a desconfiar do médico que tá ajudando ela. Aí agora eu estou desconfiado dele de novo, porque parece que ele não quer que a Christine recupere essa memória. Parece que ele tá, digamos que ligado com esse acidente que deixou ela com esse lapso de memória recente, né, com essa perca de memória recente. Então, de certa forma, ele não quer que ela fique boa justamente para ela não descobrir o que foi que aconteceu. Mas assim, eu quero saber. Eu tô aqui possesso do passado justamente porque eu vou bater minha cabeça na parede. Vou. Então, não ficou uma coisa chata pra mim. A diagramação dele é boa, a folha é branca, mas a diagramação é boa, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa pra comentar? Não tenho mais nada a comentar. Eu fiz, né, duas fichas, uma com spoiler e outra com anotações acerca só da história mesmo, né? Pontos aleatórios, que não é spoiler. Que eu até a princípio, como eu falei, eu ia fazer uma resenha com spoiler, mas eu decidi não fazer para não estragar a leitura de quem for fazer, né? Quem se interessar por essa resenha. Então eu vou preferir não falar. Mas se quem quiser que eu faça uma resenha com spoiler, é só curtir, comentar aí que eu faço. E enfim, gente, eu não tenho nada a mais a comentar desse livro. Já falei o que eu tinha que falar. Então, se vocês gostaram desta resenha, eu já peço que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal e ativem os sininhos. E no mais, até o próximo vídeo.